ou o cara foi lá e fechou um preço que ninguém nunca imaginava, isso é verdade ou é lorota? Porque assim, eu imagino que o fornecedor ele tenha um limite de margem, né, que seja interessante para ele comercializar ou não, né? E aí, dependendo do volume, aquela coisa toda, ele vai estabelecer se ele consegue te fazer um preço mais barato ou não, né? Mas assim, existem algumas técnicas que vocês utilizam para poder comprar desse fornecedor que vocês já falaram que é bom, mais barato? Tem uma técnica que a gente, na indústria, comenta às vezes, que é o fato de você aumentar o share dele, o volume. Então, por exemplo, eu tenho um volume grande de transações comerciais que me compensa você fazer um preço compensador, que vale a pena numa negociação. Isso é uma estratégia também. Com certeza. Você aumenta o volume de itens da pessoa e nisso você tem um ganho, você tem um saving aí. É uma estratégia. Sim. Se vocês têm outra. Porque se você tem esse farol, vamos dizer assim, do que você tem para frente ali para negociar com ele, né? Ao invés de ficar trabalhando aquela contratação ali, aquela compra pontual, o seu poder de negociação vai ser muito maior, né? Então, um exemplo, eu tenho 6 obras hoje em andamento, só que eu tenho 4 obras que vão começar agora no meio do ano, entre maio e julho, por exemplo. Então, cara, daqui a tantos meses a gente já consegue enxergar o consumo daquele produto. Do bloco, do concreto, enfim, do cimento. Então, olha, se eu falar para você daqui a um ano eu vou ter um volume, eu vou consumir de você em um ano X, né? Em 2 anos, eu tenho esse radar já, eu vou consumir tanto em 2 anos. Então, eu já quero fechar um acordo, a gente já trabalhar na negociação para você ter essas obras. E aí você já fecha antecipado, né? Com base no volume. Aí você consegue. Fora isso, no dia a dia, cara, aí é da técnica, da negociação, aí tem blefe, tem a transparência, dependendo do fornecedor, que você pode jogar bem aberto. Meu orçamento desse projeto é isso, eu não vou conseguir te pagar o que a gente pagou naquela outra obra, esse projeto está mais enxuto, a margem dele é menor, enfim. E aí tem empresa que às vezes abre até o custo, os caras abriu o custo, olha, meu custo eu não consigo fazer esse preço por causa disso, aí você já está num nível de relacionamento ali, de transparência muito mais avançado, né? É um jogo bem aberto, se o cara conseguir fazer, ele vai fazer, senão não. Mas tem muita técnica, né? Desde volume, de margem, de antecipar. Às vezes a condição de pagamento, você está num momento que a empresa está num momento bem de solidez e você sabe que aquela empresa não vai te dar problema. Então, olha, se eu comprar antecipado isso daqui para uma entrega futura, beleza, já consegue uma condição diferenciada, você consegue pagar mais barato. Então tem esses fatores que ajudam bastante. Legal, legal. Tem alguma outra técnica, Éder, que você... Falando em técnica tem uma delas é usar o poder da gestão também. Porque o comprador ele faz obviamente dependendo do valor da negociação. O comprador ele faz uma negociação e finaliza com o fornecedor. Mas o melhor fornecedor você encaminha para a gestão. Para a gestão ligar para o fornecedor e fazer uma rodada de negociação. Entendi. O gerente fez, dependendo do valor, vai até a diretoria. Se o seu diretor ligar para a empresa, é um peso maior. Então, depende do fornecedor, ele vai até o último mesmo. Porque ele acaba subindo também, né? Ele acaba assumindo. O degrau lá na empresa dele, né? E às vezes a empresa... e às vezes o fornecedor, para querer ganhar a cotação, ele faz um preço bem legal. É muito diferente, às vezes, quando tá um comprador na negociação, aí de repente entra um gerente, vai entrar um diretor, né? E aí isso a próprio fornecedor. Da mesma forma ele tá na alçada dele, dependendo de onde chega, ele tem que subir a alçada para um gerente, para uma diretoria, mas depende do volume ali do que você está negociando, né? Mas é uma técnica também que funciona bastante. E, na minha opinião, acho que no dia a dia também, com obras pequenas, pode-se usar a ancoragem, né? Se o fornecedor pediu, um exemplo, R$10, você fala, eu pago 5. Você paga bem abaixo do que ele pede, para chegar no meio termo. É uma técnica em si que pode ser usada também, mas com cuidado. Então, assim, você ancora o valor bem para baixo para tentar chegar no meio termo. Mas tem que ser com realidade, né? Entendeu? Tem que ser fictício. Sim. Na verdade, você tem que entender que uma negociação é ganha-ganha. Correto. Dos dois lados. Não tem como você estrangular um fornecedor, Jamais. porque você depende dele.
E você sabe que você pode contar com ele. Então não adianta você falar assim, o custo dele é É, R$3, por verdade. exemplo, e você vai falar, eu só pago 3. Não tem como, não existe. Ele vai quebrar e vai deixar de ser o fornecedor seu. Então, você tem que entender que é um ganha-ganha. Você tem a sua margem de negociação e ele também. Entendeu? Tanto é que em algumas negociações que tinham lá, às vezes começava pela área de engenharia, eu já pegava, já falava assim, ó, dá uma apertada aí, porque eu vou apertar aqui em cima. Aham. Você não Correto. Eu vou apertar aqui em cima. Então, já negocia aí um preço melhor, analisa custo-benefício, negocia um percentual, um índice. E aí chegava lá em cima, negociava outro. Então, e o fornecedor sabe disso. Uhum. O fornecedor sabe. Eu vou negociar com a Ele engenharia, nunca vai mandar o melhor É, preço. nunca né? vai mandar. É um jogo, igual você falou, um blefe. Exato. E aí você vai trabalhando essas margens, né? E principalmente é que a gente não chegou a falar, mas na contratação de serviço, aí é muito mais complexo o negócio, entendeu? A negociação de uma contratação de serviço, de um empreiteiro, por exemplo. Quando é material, essas contas, vamos dizer assim, essas margens, elas são melhores trabalhadas. Quando a gente entra para negociar uma contratação de um empreiteiro de obra, de um serviço técnico, aí já não é diferente, entendeu? Uhum. Aí os orçamentos, aí é o escopo, aí é muito no escopo, que daí já não é nem na solicitação ali, é o que a gente vai passar para esse cara executar. Então isso tudo daí ele acaba sendo bem mais complexo para a gente conseguir fazer uma boa equalização técnica e entrar na parte da negociação. Legal. Material, vamos dizer assim, é mais simples a negociação, o processo. Quando entra serviço no meio, Complexo. aí dificulta.